Boa noite, vamos chegando ao vivo, vai chamando aí o colega, o marido, a esposa, a família, qualquer um que você sinta, né, que a constelação e o tema de hoje possa tocar na alma. E a gente está aqui para falar de um tema delicado, profundo, que precisa de bastante amorosidade, né? Para ser olhado e respeito, né? Com devido respeito também para todos os envolvidos, para todos os destinos envolvidos. Então a gente vai conversar sobre abortos no âmbito da constelação familiar. Então eu sou Evelyn Dulso, sou consteladora, trabalho com outras terapias breves também, hipnose, apometria, programação neurolinguística, e a gente vai fazendo essa junção, né, gostosa, onde tudo agrega, né, o todo agrega aqui, e que a gente possa ter tomadas de consciência, né, e possa se ajustar perante ao nosso lugar certo dentro da família. Então hoje é sobre isso, é sobre abortos e o nosso lugar certo dentro da família. Então já já vocês vão entender, né, qual que é a ligação entre esses dois pontos. Às vezes você acha assim, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem, tá? Tem uma total ligação, extremamente séria, que a gente tem que ter consciência, né? Boa noite, Sheila, Juju, povo bonito, animado, isso aí. Então, estão preparados, de coração aberto? E só para trazer a consciência também que eu tô aqui não para tomar um lado ou outro, né? Ah, ela vai falar de aborto, ela é contra, a favor de aborto. Não. Hoje a gente não vai tomar essas posturas. Então, primeiramente, a gente vai abrir mão de julgamento. Não existe nenhum julgamento. Quem estiver assistindo e eu que estou aqui também falando, trazendo conteúdo, a gente vai soltar todo julgamento sobre o aborto. Pra gente, nesse momento, vai ser indiferente a forma com que foi. A gente vai soltar todo o julgamento, tá? Então, foi como precisava ser naquele momento. E tá tudo bem. Para que a gente possa chegar aberto mesmo, com leveza. Tanto para a gente olhar para a gente, que talvez vivenciamos isso, e também para o outro, né, que está com a gente, que também vivenciou, para os nossos ancestrais, para a nossa mãe, para o nosso amigo, nossa amiga que também passou por isso. Então a gente vai soltar o bom e o mal, o certo e o errado, tá? O céu e o pecado. Isso, vamos soltar isso. Bom e mal, certo, errado, céu e pecado. Solta, deixa ser leve, né? Quando eu faço uma live, nunca é só uma live, né? Eu já falo que esses encontros, de alguma forma, são constelações. A constelação não é só a gente chegar lá e com os bonecos, com os representantes e fazer a constelação em si, né? Constelar é trazer para a consciência também, é dar um lugar na alma, começar a se posicionar dentro do seu lugar, soltar, né, o que é do outro. Então, muitas vezes essa live, né, essa conversa já é uma constelação ou parte de uma constelação. Quando eu tô falando aqui, eu sinto fisgada, né? Fincar no peito. Então, além de soltar o julgamento sobre o outro, a gente vai soltar principalmente agora o auto-julgamento. A culpa, ok? Solta. Então, sobre abortos, é algo extremamente natural, tá? Comum de acontecer, por mais que a gente ache que não é, tá? Então vamos lá, né? A gente tem abortos espontâneos, que a gente chama também de abortos inconscientes. Então são abortos que eu tive, que alguém da minha família teve, porém a gente não ficou sabendo.
Então, 60% das mulheres, conforme Bert Hellinger, que é o criador da constelação, 60% de nós, mulheres, já tivemos um aborto espontâneo. Pode ter sido com 1 dia, 2 dias de fecundação, semanas, meses, tá? Então é muito comum a gente ter esses abortos conscientes, ocultos, tá? Esses abortos espontâneos. Em segundo ponto, né? A gente vai lembrar aqui também, para ver como é natural o aborto, né? Natural não no sentido que eu estou naturalizando, tá? Natural no sentido de que é comum acontecer com a gente dentro do nosso sistema, tá? Então a gente tem abortos espontâneos, tá? Naturais, vamos assim dizer. E às vezes a gente esquece que a dona pílula do dia seguinte gera um aborto, né? Então toda pílula do dia seguinte ela é um abortivo. Então eu acredito que pelo menos 50% ou um pouco mais de nós, né, já fizemos um aborto porque a gente tomou pílula do dia seguinte, né? Eu já tomei. Muitas de vocês tomaram. Então eu não tiro o meu da reta não, eu tô aqui juntinho com vocês, viu? Todo mundo igual aqui. Eu já tomei pílula dia seguinte. Então quem disse que essas pílulas não geraram aborto? Ah, Evelyn, mas a fecundação tinha acontecido conforme a medicina, é só no estágio de mórula, de blástula que a gente conta como desenvolvimento mesmo do feto, papapá, as primeiras horas, não conta, conta. Desde o primeiro momento, segundo em que houve a fecundação, mesmo que não passe das 12 horas, porque a gente tomou a pílula do dia seguinte, ali naquele momento, podia não ter as células mais desenvolvidas, né? Mas tinha uma alma, tinha um espírito acoplado ali, né? A esse ventre, ligado a esse pai e a essa mãe. Então, sim, pílula do dia seguinte geram abortos. Então, aí vocês vão pensando, né? Como é grande a probabilidade já de ter um aborto espontâneo, inconsciente, oculto, mais a pílula seguinte. E aí a gente entra também com os abortos onde a gente escolheu. Ou onde a gente não escolheu em si, mas precisou, foi necessário. Então, existem os abortos intencionais também. Né? Às vezes lá atrás, numa adolescência, engravidou, tomou um susto, engravidou de uma pessoa que não queria nada com você, teve uma relação extraconjugal, engravidou, era uma relação proibida. Então a gente não julga, tá? Então é comum. É comum acontecer, não estou falando que é certo, errado, não estou naturalizando, só estou falando que a probabilidade da gente ter vivenciado isso, ela é muito alta, tá? Então eu vou pedir agora que vocês fechem os olhos um pouquinho, coloquem a mão no ventre, tá? Eu tô seguindo aqui o campo, eu não programo nada, eu só vou no fluxo aqui. Então feche os olhos, coloca a mão no ventre, respira. E só diz pro seu ventre, tá tudo bem. Se isso aconteceu aí dentro e você ainda tem essa memória, eu me abro para isso. E tá tudo bem. Respira, dá um sim pro ventre, dá um sim para a possibilidade de que isso aconteceu com você, mas um sim amoroso, sem culpa, sem julgamento, sem punição. Solta o pecado, certo, errado, bem ou mal, solta. Isso. Abre os olhos, voltem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só fiquem com essa frase para vocês também. Tá tudo bem. Respira.
deixa isso tocar o coração. Muitas de nós temos problemas, né, no ventre, recorrentes, dificuldades de engravidar, irritações, inflamações, ovários policísticos, e às vezes até uma doença um pouco mais séria por causa disso, né? Memória de aborto dentro do ventre, seja independente da forma que foi, inconsciente, espontâneo, pelo dia seguinte ou causado, né? O ventre, ele vai sentir da mesma forma, né? Então é interessante a gente olhar isso para ter consciência, né? O que o meu ventre carrega. Muitas vezes o ventre ele tá ali a serviço para falar, tipo assim, oi, teve um serzinho ali antes, ele precisa ser reconhecido, então eu vou sintomatizar para você olhar para isso. Ó, a Lu falando, descobri sexta-feira que tem um mioma no útero. Estava tendo hemorragia, né? E olha a simbologia da hemorragia, Lu, né? O que é a simbologia da hemorragia? O sangue, né? Você pode estar perdendo algo ali. Quando você fala da hemorragia, me vem muito isso do aborto. Mas assim, eu tô falando aqui pra Lu, tá? Porque eu entrei no campo da Lu. Não existe uma receita de bolo. Tô acessando o campo dela, tá? Então, para cada um essa hemorragia, né, esse mioma, ele pode ter um significado, ok? Não só abortos. Então, a gente não vai seguir uma receitinha de bolo. Mas quando a Lu me traz isso, me vem muito isso, como se fosse esse perder, né? Essa hemorragia representando uma perda, né? Desse serzinho. Então, olha com amor para isso, tá? Sentir aqui no seu campo especificamente, tá? Mas pode ser que outras mulheres que tenham questões não sejam diretamente com aborto, mas podem ser outras coisas, abuso, excesso de energia masculina, etc, etc, tá? Então, específico aqui para Lu. Um dia a gente conversa mais sobre isso, que é muito interessante, importante nós mulheres olharmos, tá? Para isso. Então, dentro da constelação, a gente vai trazer a primeira lei. Qual a primeira lei? Né? Que a maioria já está aqui frequentando, já conhece, é do pertencimento. Então, tudo e todos têm o direito igual de pertencer, ok? A mãe, a história dessa mãe, esse bebê, esse pai, a circunstância em que isso aconteceu, todos eles têm o direito igual de pertencer. Então, se eu quero excluir, apagar essa história que eu precisei abortar lá atrás, apagar essa história que eu perdi uma criança lá atrás, apagar também o pai dessa criança, dessa história, né? Excluir o pai desse aborto, excluir o que aconteceu, a história, como é que foi? Nossa, ele me traiu, fiquei tão nervosa, eu perdi o bebê. Tudo isso gera o quê? A exclusão, vai gerar uma exclusão, que é um não pertencimento, então causa o quê? Um buraco, um vácuo, um vazio, ok? Só que esse buraco, essa lacuna, ela precisa ser preenchida com o que é dali. Enquanto esse fato, essa história não foi ressignificada, não for olhada com amorosidade, tanto essa mulher quanto esse homem que geraram essa vida, e essa vida que ficou por um tempo curto, mas tem muita importância, a mesma importância que se ela tivesse ficado por um tempo longo e nascido. Precisa ser visto, precisa ser olhado com amor. A gente precisa dar um lugar. Por mais que a gente queira apagar o passado, falar, não quero olhar, é o meu segredo velado, eu tenho vergonha, é ex, é ex morto. Enquanto a gente não olha para isso, vai ficar a lacuna. E aí essa lacuna, ela vai gerar uma falta na nossa alma, uma dor na nossa alma. Essa lacuna não vai permitir com que esse serzinho, que foi esse bebezinho, ou esse ser que acoplou ali naquelas primeiras células que estavam se desenvolvendo após a fecundação,
não vai permitir que ele siga o rumo dele, né? Que ele vá lá e fique em paz no mundo dos mortos. Não vai permitir que eu, que estou aqui no mundo dos vivos, fique no mundo dos vivos, porque a minha alma vai estar ali de alguma forma atrelada àquele vazio, aquela lacuna que não foi preenchida. E aí eu vou para onde? Eu vou lá para o mundo dos mortos, no sentido de eu fico agarrada àquela história, aquele passado, aquele luto, aquele aborto. Tanto o pai quanto a mãe. A maioria que estão aqui são mulheres, mas eu estou falando também para os homens, para os pais. Então essa lacuna, esse lugar, ele precisa ser preenchido com o que é dele. E quando aquilo é preenchido, ganha um lugar, um novo olhar, apazigua e todos se liberam. Todos podem seguir cada um para o seu lugar. A gente para o nosso presente, futuro, deixando o passado lá. Os vivos vão para os mundos dos vivos, os mortos vão para o mundo dos mortos. Eu posso ir para uma nova relação, deixar aquele parceiro que era o pai desse aborto lá no passado. A gente pode seguir para onde a gente precisa, sem estar amarrado, emaranhado, travado, na falta, sem fluxo, com culpa, com mágoa. A gente não precisa carregar isso, mas precisa, para se liberar, resolver. E aí tem pessoas que falam, eu não quero olhar para isso porque dói muito. E para a gente curar, a gente precisa sentir, dar um lugar ao sentir, sentir essa dor, sentir esse luto. Não quer dizer que você vai ter que ficar anos chorando, não. É olhar e deixar aquilo tocar a sua alma, deixar esse fisgada que eu estava sentindo aqui no peito vir e falar, ai, dói, dói mesmo, foi duro, foi difícil, dói. Sente. Mas aí em seguida o que você faz? Você solta. Não ficar identificado se martirizando. Mas é preciso sentir. Se eu não sentir, eu não dou um lugar. Não tem como só dar um lugar aqui na consciência. Ah, deu um estalo, puf, aconteceu comigo. Então, na minha cachola, eu vou falar que dei um lugar, mas eu não dei o lugar aqui, ó, no coração. Eu não me permiti sentir aquilo. E às vezes vai ser desconfortável, porque a gente vai sentir uma dor. Porque é uma perda, é uma história de dor. E eu preciso senti-la. Mesmo que seja por alguns dias, horas, semanas, aquilo precisa vir para em seguida eu me esvaziar daquilo e me liberar. E o esvaziar não quer dizer assim, você joga aquilo fora. Não, é um soltar, né? Porque a gente não joga fora a história. Se a gente joga fora, a gente exclui. É soltar o que pode ir para ficar mais leve, para voltar para o fluxo da vida, para sua alegria, para o seu merecimento, para sua saúde, tá? Então, por que é tão importante dar esse lugar, esse pertencimento? Ah, Evelyn, mas como é que a gente exclui? É só porque eu quero apagar o passado, porque eu me culpo, porque eu tenho raiva dessa história, do pai, desse bebê, etc, etc. Existem várias formas da gente excluir, né? O segredo, quando a gente torna isso um segredo, isso é uma exclusão. Óbvio que eu não preciso sair contando para todo mundo, que é uma coisa muito pessoal minha, mas eu preciso, comigo mesmo, tirar esse peso, esse status de segredos. Eu preciso olhar para aquele aborto, para aquela história e falar, olha, não é mais um segredo. Eu te libero do peso de ser um segredo. Na minha alma eu faço esse movimento. Mas eu não preciso sair verbalizando. Pegar lá o jornal e mandar publicar, olha, eu tive um aborto. Sair no Instagram fazendo live falando para todo mundo, eu tive aborto, eu preciso... Não é isso. Entendeu? Tirar do segredo, a gente faz esse movimento na alma, tá? Não se julgar, não se culpar. Foi como você podia fazer, foi como você sabia fazer. E tá tudo bem. Naquele momento era aquela consciência que você tinha, era aquela possibilidade que você tinha. Talvez hoje você tenha outra. Mas respeita aquele eu do passado, as circunstâncias do passado, a decisão que você precisou tomar naquele passado. Se libera disso.
se libera desse lugar de punição, de se martirizar, de se autoflagelar. Porque enquanto você faz isso, ninguém fica em paz. Você não fica em paz, o passado não fica em paz, quem é o pai da criança não fica em paz, e a criança, o bebê, o aborto, não fica em paz, tá bom? Então solta e tomar consciência também, né? Às vezes a gente não sabe, então se a gente não sabe, como que a gente vai dar um lugar àquilo, né? Então a gente acaba excluindo também por não saber, por não ter consciência, ainda mais quando é pílula do dia seguinte ou um aborto espontâneo. E aí às vezes a gente vai descobrir como? Quando algo travou na minha vida, eu adoeci, deu alguma M e eu fui lá constelar ou fui fazer algum outro processo de terapia breve e alguém me avisou que isso acontecia porque esse aborto não tinha sido reconhecido, esse filho não tinha sido reconhecido, tá? Outra forma de exclusão que a gente faz às vezes automaticamente e não percebe. Evelyn, eu sei que eu tenho um aborto, mas eu incluo. Tá, mas às vezes a gente vai se tocar assim, alguém pergunta assim, quantos filhos você tem? E aí você tem 2 filhos vivos, mas você teve 2 abortos, tá? Aí vai lá a professora da escola, quantos filhos você tem? Você fala 2. Você conta só o vivo, você não conta o que não veio para a vida. Você conta só o vivo. Então são 4, né? 4. E aí você fala 2. E às vezes a gente pergunta para mamãe, quantos irmãos eu tenho? E a mamãe fala, não, você é filho único. Só que antes teve um aborto. Você não é filho único. Então isso também vai gerando a exclusão, tá? Não dá o lugar, deixa aquela lacuna aberta. Outra forma também de excluir é não viver o luto. Não se permitir viver o luto. Não se permitir viver essa dor, entrar na negação, tá? E essa questão do luto é muito interessante a gente falar, né? Vou até aprofundar um pouco no luto. Eu tô aqui, né, fazendo essa live porque há 2 dias eu tava conversando com uma das minhas melhores amigas, né? E ela teve essa história. E aí a gente chegou nesse assunto, ela me deu abertura, né? Eu sou terapeuta, mas eu não saio terapeutizando todo mundo, né? Só quando eu ganho abertura, senão a gente vira o chatão, né, da parada. E aí ela me deu abertura, a gente conversando, né? E aí a gente falando sobre a perda desse serzinho lindo que ela teve, né? Que ela grávida novamente, depois de uns 5 meses da perda, ela engravidou de novo, foi agraciada mais uma vez pelo divino para receber esse ser, né? Porque toda gravidez é divina, né? É um portal de vida divina ali. E ela tinha medo ainda, né? Receio sobre essa nova gravidez, pela dor que ela passou alguns meses atrás. E aí a gente foi conversando sobre o luto, né? Para que esse novo pudesse chegar, né? Era preciso que ela tivesse em paz com esse passado, né? O novo só tem sucesso quando a gente está em paz com o passado. Então, essa nova gestação, ela ia ter mais paz, esse novo serzinho ia ter mais paz, enquanto ela tivesse também em paz com esse luto, né? Olhasse de uma outra forma para esse luto. Evelyn, em poucos meses não tem como a gente viver o luto total. Não, sim, claro que não, né? O luto é todo um processo. Cada um vai ter o seu processo. Mas a gente pode ter um olhar mais sábio para esse luto. E aí a gente conversou, né, que às vezes o luto ele não é vivido 100%, porque nós humanos, a gente tem essa questão do ritual, né? Então, quando alguém morre, o que que a gente faz, né? A gente muitas vezes já espera, porque às vezes a pessoa vai adoecendo, muitas vezes a gente já tá lá, né? A gente se despede, tem a oportunidade de se despedir,
mesmo que não seja esperado, a gente pode se despedir, a gente pode fazer um ritual do enterro, a gente pode fazer um ritual de orar, de colocar uma vela, a gente pode fazer a missa, a gente pode ir lá, tem uma lápide, a gente fez todo um ritual. Então, nós humanos, a gente tem essa coisa do ritual, ainda mais em relação ao luto, em relação à morte. Então, muitas vezes o luto ali ele não foi completado e ele tá com a lacuna também. Por quê? Não teve esse processo da despedida. Eu nem conheci o rostinho desse bebê. Eu nem vi ele. Eu não pude enterrá-lo, eu não pude fazer uma missa, eu não pude fazer uma homenagem. Eu não sabia nem o sexo dele, eu não sabia o nome. Então, a gente conversou, né? Uma conversa muito bonita, profunda, amorosa, em que chegou, né? Chegava o momento de ela preencher essa lacuna do ritual que ficou em aberta, da forma com que ela pudesse e fosse bom para ela fazer, para ela preparar o terreno com mais vida para essa criança que está chegando e ficar mais em paz com a gravidez. E aí eu falei com ela, né, que existiam várias formas. Poderia, sei lá, rezar uma missa, fazer uma missa em homenagem, uma missa em despedida. Poderia ser fazer uma lápide em homenagem. Poderia ser plantar uma árvore em homenagem a esse serzinho, né? Quem já viu a série da Netflix, esqueci o nome da série que fala de constelação, né? O constelador fala, vai lá, planta uma árvore, porque a árvore vai ressignificar, né? Vai trazer vida para aquela morte, vai trazer uma continuidade. Pode plantar uma árvore. E tem pessoas também que, ao invés de comemorar o luto, né, dessa forma que a gente está mais acostumada no Brasil, vão comemorar o luto igual o pessoal está mais acostumado lá no exterior, como uma festa. Então, tem pessoas que podem ir fazer uma festa, fazer uma viagem, né, em honra a essa vida, como uma homenagem a esse presente de Deus que Ele me deu, mas foi por pouco tempo, eu vou fazer algo de bonito por mim, pela minha família. Eu vou fazer uma viagem para o lugar que eu sempre quis, mas em honra a esse serzinho. Então, tem várias formas da gente finalizar o ritual desse luto. Precisa, né? Às vezes a gente vai precisar do ritual em si porque somos seres, né, simbólicos que gostam desses rituais, tá? Então, eu achei muito bonita essa conversa que a gente teve, porque de modo automático eu fui sentindo ali, né, fui fluindo conforme o campo e eu fui trazendo isso para ela, né? E foi muito bonito, muito emocionante, né? E por que é importante a gente dar lugar a eles também? Principalmente por causa de quem vem depois e de quem vem antes também, tá? Quem que você tá falando, Evelyn? Os filhos, né? Os irmãos desse bebezinho, desse aborto. Ainda não tenho filho, mas você vai ter um dia. Eu já tenho filho. Ele pode sentir? Pode, tá? Pode sentir, porque ficou uma lacuna. Então, essa lacuna, esse vazio, alguém ali do sistema vai sentir, vai falar, vai querer dar um grito, uma sirene de socorro, tipo, mamãe, papai, tá faltando alguém aqui. E aí, quem veio antes ou quem veio depois pode sintomatizar, trazer para ele esse buraco, esse vazio, ocupar também esse lugar. Então, eu digo que é mais pesado para quem veio depois. Por quê? Né? Quem veio depois, às vezes vai ocupar o lugar desse que veio antes. Então, exemplo, minha mãe fala que eu sou filha única. Eu já fiz uma constelação, eu não sou a única. Eu sou a segunda, veio um antes. E eu fiquei um tempão ocupando o lugar desse primeiro. Então, para mim, foi muito pesado, tá? É pesado se eu viesse antes, ele depois também. Mas para quem vem depois é mais pesado ainda. Porque se eu vim antes, eu tô no meu lugar.
eu vou sentir toda a exclusão dele, tá? Vou acessar aquilo também, aquela dor, aquela exclusão, aquele luto, se eu vim antes. Mas se eu vim depois e ocupar o lugar dele, né? Se eu sou a segunda e eu achei que eu era a primeira e tô ocupando o lugar dele, eu vou sentir muito mais, tá? Eu vou acessar ali tudo que é dele de uma forma muito mais intensa, tá? E aí a gente vai ver crianças com sintomas. Ah, minha filha adoece direto, minha filha ficou depressiva, meu filho tem ansiedade, meu filho, ele tá com TDAH, dislexia. Casos de dislexia para mim vem muito em relação a abortos. Lembrando, gente, tá? Alerta, alerta, não tem uma receita de bolo, tá? Os sintomas das crianças podem ter relação com outras questões sistêmicas, tá? Mas estou trazendo as possibilidades que eu vejo acontecer da criança estar ligada em lealdade ao aborto e trazer, tá? Para a vidinha dela. Questões físicas, questões emocionais, questões comportamentais dos nossos filhos, conflitos entre pais e filhos. Por quê? Ele vai ocupar o lugar do excluído, desse que não é visto. Vai sentir o quê? Rejeição. Vai sentir raiva porque não foi incluído, porque não foi visto, porque não foi amado. Tá? Então, observem os seus filhos. Nossos filhos estão a serviço da gente. Estão a serviço, muitas vezes, desses abortos também. Ah, meu filho é agitado, meu filho ele chora muito, ele faz pirraça. Uma coisa que acontece muito, o meu filho ele tem um amiguinho imaginário. Já aconteceu, o amiguinho imaginário, não que ele via espírito, mas ele sentia que existia alguém com ele, alguém ali que veio antes dele. E aí a forma dele incluir esse irmãozinho foi o quê? Ele é meu amiguinho imaginário. Não quer dizer que ele viu um espírito, tá? Mas ele sentia. E aí a forma dele simbolizar aquilo era através do quê? Do amiguinho imaginário. Crianças que pegam tudo em pares, né? Tem criança que vai na loja lá, mamãe, eu quero um brinquedo, mas só consegue comprar 2. Tudo tem que ser 2, 2, 2, 2, 2, né? Por quê? Para quem que é o outro brinquedo? É para esse irmãozinho que está excluído, para esse aborto que está excluído. Muitas vezes a gente pega, né? Eu também sou arte terapeuta e a criança vai lá, desenha. Você vê que sempre os desenhos dela da escola tem papai, mamãe e ele mais uma criança. Quem é essa criança, né? É esse aborto que está faltando. Então vamos prestar atenção nos nossos filhos, tá? Interessante que essa amiga que eu estava falando, né? Ainda trazendo dessa parte de quem sintomatiza, né? A gente observou que provavelmente a filha dela sintomatizava, mas também o cachorrinho que estava adoecido, né? Então não são só os filhos que vão sintomatizar. O seu esposo pode sintomatizar, você pode sintomatizar, o seu animal de estimação também que se coloca a serviço de você pode sim sintomatizar, tá? Então é correr atrás, observar o que isso quer dizer, né? Será que tem relação com isso? E se você já tem consciência que isso existe, dá um bom lugar na alma. Olhar para esse bebê, para esse aborto, falar eu sinto muito. E às vezes, né, dependendo da maturidade do seu filho, conversar. Olha, você teve mais um irmãozinho, viu? Nossa, isso traz uma paz, um alívio. Você não tem noção por quê. Aquela criança ela vai saber que o lugar que ela estava ocupando dela não era dela, era outro, tá? E isso é muito sério, isso adoece. Ocupar o lugar desse aborto ou ficar olhando para esse aborto, porque se a gente não está ocupando o lugar dele, e se a gente estiver no nosso lugar errado, a gente pode estar no nosso lugar certo, mas olhando para o aborto. Então, quem vai em constelação em grupo, né, com pessoas representando, vê muito que fica o representante assim olhando para o chão, fica o filho olhando para o chão, porque ele está olhando para a morte. Fica a mãe olhando para o chão, tá ok, olhando para a morte. O pai olhando para o chão, olhando para a morte. Então a gente vai fazer o que? Olhar para a morte. Se a gente está olhando para a morte, a gente não consegue conectar com a vida. Tá? A gente desconecta da vida, desconecta. E trazendo aqui uma simbologia, né, para a gente entender um pouquinho mais.
essa questão do nosso lugar certo, né? Na constelação, então, a gente tem o pertencimento, tudo e todos merecem um direito igual de pertencer. E aí tem a questão da hierarquia. Cada um tem o seu lugar certo. Eu só tenho força, só tenho sucesso, saúde, só acesso à minha vida, o meu destino no lugar certo, no meu lugar. Se eu estiver em outro lugar, eu não acesso isso. Cada um vem com seu carregador certinho para o seu celular. Então não adianta pegar um Apple e enfiar no carregador da Nokia. Consegue entender isso? Não vai dar boa, não vai carregar, não vai ter fluxo da vida aqui, ó. Eu não vou acessar o que é meu. Então, se eu tô acessando o lugar de um aborto, o que eu tô recebendo aqui? Eu tô recebendo o que é meu? Não. Não. Tô conectado com o quê? Com a morte, com a rejeição, com o segredo. Eu tô conectada com uma culpa da minha mãe, com uma culpa do meu pai. Eu tô conectada com a rejeição dele, com a sensação de não ser visto, de não ser amado. Eu tô conectada com um destino que foi programado para ele. Seja a profissão, relacionamento. E aí? Você acha que sua vida vai dar certo? Então eu preciso sair do plug, do lugar do aborto. Solta. E aí eu vou pro meu plug. Meu plug é outro. Meu lugar. Ai, força, vida, fluidez, conexão com o meu destino, com a minha missão de vida, com as minhas relações, com quem eu sou, com a minha verdade, eu me sinto incluída, meu amor próprio, saúde, vitalidade, energia, alegria. Consegue entender? Então, assim, é algo muito sério, extremamente sério a gente entender sobre abortos. Extremamente sério a gente saber se a gente está no nosso lugar certo, tá? Da família. Esses abortos podem ser repetições do nosso sistema, podem ter acontecido lá atrás com as ancestrais, repetiu com a mamãe, repete comigo. Se a gente não se trabalhar, vai repetir com os nossos filhos, ou já estão repetindo. Se a gente não trabalhar, vai repetir com os nossos netos, bisnetos. Então, a gente, através da constelação, o que a gente pode fazer? Quebrar. Quebrar com esse padrão de morte, de abortos que segue adiante, tá? Olhando para isso. Então, muitas vezes a gente vai constelar o aborto, só que o aborto, a gente acha que ele é a causa raiz, às vezes ainda tem uma outra camada por trás. Então, o aborto tá olhando para outra coisa também que morreu. Então, pode vir em várias camadas. Às vezes o aborto não é a causa raiz, mas ele pode também ser a causa raiz. Então, ele pode ser o ponto principal, mas ele pode estar olhando também para outro ponto, tá? Então, precisa ser visto isso em algum momento, tá bom? Pode ser repetição. Geralmente é repetição, né? Então a gente olha lá para trás, vê a vovó, nossa, a vovó morava na roça, a vovó não tinha médico, né? Ah, a vovó tinha 15 filhos, nossa, ela tomou muito chá para abortar, porque imagina se ela tivesse mais um filho, né? Antigamente não tinha camisinha, não tinha método contraceptivo, as mulheres realmente tomavam chá, né? Ah, a vovó era muito pobre, minha bisavó também, não tinha nem com que dar comida para as crianças, então ela precisou abortar muito. Tá vendo por que a gente não pode julgar? A gente não pode julgar, tá? E aí a mamãe repetiu vários abortos, porque aqueles primeiros não foram olhados, não foram incluídos. Então aquilo que não ganha o seu lugar vai gerar uma repetição. Aquilo que não foi resolvido no passado gera uma repetição nas próximas linhagens, né? Então, muitas vezes não começou com a gente o aborto, vem, ó, lá de trás, muito lá de trás. Tá bom? Então, vamos lá. Tem uma coisa interessante também aqui que eu vou trazer para vocês sobre o aborto, sobre o nome, né? Quem já constelou, já viu que quando a gente está constelando, o que a gente faz para incluir, para esse bebezinho ficar 100% em paz? Além de
finalizar o ritual do luto, de dar um lugar na alma, de dar um lugar para o pai, né, para essa relação, para esse ato que gerou esse aborto, mesmo que o ato tenha sido um abuso, tá? Mesmo que um ato tenha sido um abuso, a gente precisa olhar e dar um lugar para aquilo. Porque se eu incluo o aborto, mas eu não incluo o abuso e o abusador, ainda está em exclusão. Ah, Evelyn, é difícil, Evelyn. Nossa, é muito difícil porque eu fui abusada pelo meu tio, pelo meu primo, eu precisei abortar. Posso só olhar para a criança e não olhar para o abusador? A criança, o aborto não vai ficar em paz enquanto você também não olhar para o abusador, tá? É para o todo, para tudo que envolveu o ato sexual, seja se foi forçado ou não, se foi com amor ou não, se foi uma noite só, se foi um relacionamento de anos, se foi com parente, com desconhecido, foi abuso, não foi, estava bêbado, não lembro. Tudo isso precisa ser visto, porque é um todo ali, tá? Para poder fazer essa liberação. E aí eu ia entrar no nome, né? A questão do nome é muito importante. Porque o nome, ele traz essa sensação do quê? Do pertencimento. O nome, ele traz você como um membro da família. Fala assim, olha, se você tem um nome, você é um membro. Se você tem um nome, você pertence. Então, dentro da constelação, para a gente fazer a inclusão, a gente sempre pede para a mãezinha ou para o papai, né? Se só tiver a mãe constelando, se tiverem os dois, sentirem no coração se é um menino, se é uma menina, tá? Às vezes na constelação a gente consegue identificar se é menino ou menina, mas às vezes não. Mas isso é indiferente. O importante é incluir. E aí o papai e a mamãe sentem no coração se é menino ou menina e sente o nome. E naquele momento, eles é como se fosse uma bênção o nome. Então eu te abençoo com o nome de. E quando a gente dá um nome para aquele aborto, para aquela criança, aquela alma, ela se enche. Ela se enche, ela se sente ali incluída, pertencente, alegre, homenageada. E os irmãos também, os pais também. Então eu sempre falo, dê um nome. Ah, Evelyn, nossa, mas eu não faço ideia, dê um nome. Sente na alma, a alma sabe, o coração sempre sabe. E outra coisa importante, não dar nomes iguais. Pelo amor de Deus, não dê nome igual, tá? Então, exemplo, a minha mãe perdeu um bebê antes de mim e ele chamava João Vitor. E aí a minha mãe me chamou de João Vitor também. O que essa mãe que repetiu o nome está fazendo? Ela está entregando a história do primeiro João Vitor, que é o aborto, a exclusão, a dor, o luto, a morte, o destino. Através do nome, ela entrega isso para o segundo João Vitor. E aí, esse segundo João Vitor, o que na verdade ele representa? Esse primeiro. E aí eles vão viver assim, ó, como se fosse uma simbiose. Um é o outro. Esse segundo não sabe se separar desse. E aí ele se perde nele, ele adoece, ele entra em conflito com ele, vai ter depressão. Às vezes até suicídio, vai ter problemas em relação. Por quê? É o mesmo nome. Então, se ela me deu o mesmo nome, eu tô ali, ó, juntinho desse aborto. Consegue entender a gravidade disso? Então, dê nomes diferentes. E aí, esse que leva o nome do abortado, o que ele sente também? Ele sente tudo do abortado em relação à mãe. A raiva, a exclusão, a culpa, seja o que for. E esse que leva o mesmo nome, o que ele vai fazer? Tem um movimento também muito sério. Ele não vai se sentir merecedor da vida. Por quê? Ele leva o nome de quem morreu e ele tá vivo. Ele vai se sentir extremamente culpado de estar vivo, de merecer uma vida bonita, abundante, próspera. E aí esse que também leva o nome, o que ele vai fazer? Ele vai sentir que ele tá sempre tapando esse buraco desse filho, desse aborto da mãe.
e ele nunca consegue se separar da mãe. Entra em simbiose com a mãe. Então, olha que sério, ele vai entrar em simbiose com o abortado, porque ele tem o mesmo nome. Ele não sabe quem é ele, quem é o abortado. O que é de um é do outro. Ele vive o que é do outro, achando que é dele. E aí, para suprir essa falta, esse buraco na alma dessa mãe, que jogou para ele inconscientemente a responsabilidade de suprir essa falta, porque se ela deu o nome para ele, é uma forma inconsciente de falar, olha, eu tô sentindo essa falta, então você vai ocupar o lugar do seu irmão. E aí ele faz o quê? Ele não consegue se separar nunca dessa mãe. Vai ser uma simbiose de 3, tá? Uma simbiose ali de 3. Vai ser o irmão, ele em simbiose com o irmão, em simbiose com a mãe. Imagina a vida dessa pessoa. Imagina o psicológico, o sentimental, o emocional dessa pessoa, a saúde dessa pessoa. Tá? Ah, Evelyn, nossa, mas eu dei o mesmo nome já, e agora? O que eu faço? Eu tô matando, ferrando com a vida do meu filho? Vai constelar. Você vai constelar para poder olhar para esse aborto, incluir esse aborto, liberar o seu filho. Ah, já não dá mais tempo de mudar o nome, tá tudo bem, relaxa. Vai constelar para resolver isso, tá? Trazer uma harmonização para isso daí, ressignificar. Dá tempo de ressignificar, mesmo que não dê mais tempo de mudar o nome, tá? Fica tranquila, respira, tá? Então, assim, são coisas importantes que eu queria trazer para vocês. Aborto. O tema de aborto, eu acho que a gente podia ficar aqui umas 5 horas conversando, porque é algo extremamente tão sério, que impacta tanto a nossa vida, que em 1 hora de live a gente não consegue abordar tudo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar um convite aqui, tá? No dia 10, acho que é na próxima terça, 7 horas da noite, eu vou fazer um evento fechado, tá? Onde a gente vai fazer uma constelação coletiva para incluir, olhar esses abortos ancestrais, os abortos da nossa mamãe, o nosso, seja o que for, tá? E também para a gente entender qual é o nosso lugar dentro da família. Nossa, Evelyn, tem como eu descobrir se eu sou o primeiro filho, segundo filho, terceiro? Tem sim, tá? Tem um movimento que a gente faz de constelação familiar, que a gente consegue diagnosticar qual filho que você é. A gente não precisa abrir uma constelação inteira para cada um, tá? Eu tenho um movimento que é um movimento mais breve, mas ele vai te colocar rapidamente no seu lugar. Então, quem quer saber se você está no seu lugar certo, quem quer ir para o seu lugar certo e dar lugar aos irmãos abortados, eu vou deixar esse convite. E, gente, aproveita, porque isso aqui é uma coisa extremamente importante. Você vai levar para todas as áreas da sua vida, tá? E a gente também vai fazer um movimento de incluir de forma geral, né? Da avó, dos ancestrais ali, os nossos. E principalmente ver o seu lugar dentro da sua família. Em relação ali, principalmente a sua mãe, né? Qual filho você é? Se realmente você é esse filho que você acha que é, se é o primeiro, se realmente é o segundo, tá? A gente vai conseguir acessar isso no campo. É possível, para que você possa fluir na vida, de todas as formas, em todas as áreas. Enquanto não resolve isso, vai estar agarrado. Não tem jeito. Não sou exagerada, a experiência própria de consteladora, tá? Isso é algo que é necessário resolver. Não tem como correr disso, tá? É muito importante resolver isso. E eu vou dar mais detalhes sobre o evento, tá? Quem quiser participar, me dá um oi no direct, me dá um oi no WhatsApp. E abrir o coração. Abra o coração, abra o seu ventre também, né? Porque vai estar tudo no final ali interligado, né? Tudo sendo limpo, liberado, para que a gente se conecte à vida, não mais ao luto, à morte, trazer mais vida para todos, para quem está com a gente, para nossa relação, para os nossos filhos. E aí, nesse dia também eu vou abordar outros aspectos de onde o aborto também sintomatiza na nossa vida. Relações, tá? Afetivas e profissionais. Então, a gente vai complementar isso que a gente falou, vamos muito mais além e vamos trabalhar, fazer movimentos de liberação. Vamos constelar em grupo e eu vou constelar individual cada um também. Então, é uma constelação geral em grupo,
onde no final também é uma constelação individual, porque todo mundo vai estar na mesma ressonância, no mesmo tema, então vai reverberar em mim, no meu sistema, mas também eu vou ver o lugar certo de cada um, tá? Então, é isso, tá? Vamos dormir digerindo com amorosidade por nós, pelos envolvidos, pelo nosso passado, pelos nossos ancestrais, pela nossa mãe, por quem a gente conhece e passou por isso, tá bom? E se a gente não sabe que passou por isso, digere também, dá um lugar, porque se você dá um lugar em você a essa nova consciência que eu trouxe, se você inclui isso, você está dando a oportunidade também que alguém inclua isso através de você. Então, talvez a sua mãe sinta no campo sutil essa informação, os seus ancestrais sintam, você disponibiliza ali uma informação nova para o sistema que ainda não tinha, talvez, essa clareza, esse ganho de consciência, tá? Então, eu digo que a constelação é muito mais além. Quem sou eu para delimitar, né? Então, às vezes, esse movimento aqui está sendo muito maior do que a gente está achando, do que a gente está percebendo, né? No invisível, no inconsciente, nesse campo informacional, tudo é muito maior. Tá bom, meus amores? Outro convite também, quem quiser conhecer a constelação, vivenciar, vai lá na minha bio, tem um grupo onde toda semana a gente tem constelação em grupo, gratuita para você assistir, para você participar, para você representar, tá bom? Essas constelações são constelações de alguém que vai constelar ali, né? E a gente entra ali para assistir e para ajudar como representante, tá? É diferente desse evento. Esse evento a gente vai ser constelado a nível individual de duas formas, né? Então a constelação é nossa, não é do outro, né? A gente não vai lá para assistir ou para ajudar, a gente vai realmente para se trabalhar mesmo, tá? Então, convide quem você ama também. Ah, Evelyn, eu posso levar o meu parceiro? A gente perdeu um filho? Pode. Pode sim. Leve. Homens, mulheres. Pode levar, tá? Leve o parceiro também, tá bom? É isso, vamos descansar, dormir, acolhe, ó. Deixa aqui no quentinho do coração, tá? A Juju, grupo maravilhoso, é mesmo, Juju. É muito gostoso aquilo ali, é um lugar amoroso, lindo, iluminado, muito bonito, tá? Então, sintam-se bem-vindos e abraçados na alma, ok? Então, beijinho, beijinho, até a próxima.